Cumprimento a todos com a paz do Senhor, uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe os irmãos presentes aqui. Que Deus abençoe você que está assistindo o culto através da live no Facebook. Convido a você, onde quer que você esteja, a entrar em espírito de oração nesse instante, para que nós falemos um pouco com o nosso Pai, para que nós conversemos um pouco com o Senhor e expressemos a Ele um pouco de gratidão, um pouco de adoração. Fale com Deus nessa noite. Senhor Deus e Pai, colocamos diante de Ti, ó Pai, a nossa vida. Colocamos diante do Senhor o resto do nosso dia. Quero agradecer a Ti, ó Deus, particularmente pelo dia maravilhoso que o Senhor me concedeu. Agradeço a Ti, ó Deus, pelo fôlego da vida. Agradeço ao Senhor pela liberdade que o Senhor me concedeu. Agradeço a Ti, ó Deus, porque o Senhor levou cativo, ó Deus, todos os males, todas as potestades que antes nos prendiam. Pelo poder do Teu santo nome, pelo sacrifício que o Senhor realizou, hoje nós somos livres, graças a Ti, ó Deus. Quero agradecer a Ti, ó Deus, pela saúde que o Senhor tem nos concedido, pelas proteções que o Senhor oferece a nós, o Teu povo. Agradeço a Ti, ó Deus, por sempre nos guardar, por sempre, ó Deus, estar presente conosco. Eu agradeço a Ti, ó Deus, porque o Senhor é bondoso, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia duram para sempre. Eu agradeço a Ti, ó Deus, por cada pessoa aqui presente, cada pessoa que o Senhor trouxe até a Tua casa, para compartilhar, para louvar ao Senhor, para aprender do Senhor e se fortalecer. Eu agradeço a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem nos tratado com bondade. O Senhor tem nos tratado de acordo com o Teu querer. Eu agradeço ao Senhor por sempre exortar a Tua igreja a andar no caminho correto. Agradeço ao Senhor, ó Deus, por sempre mostrar-nos aquilo que é da Tua vontade, para que nós façamos o que o Senhor quer. Pai amado, nesse momento iremos cultuar a Ti, ó Deus. Coloco diante do Senhor a vida das pessoas que estão em suas casas. Peço ao Senhor que receba a nossa adoração, tanto dos que estão aqui, como dos que estão distantes, ó Deus. Peço ao Senhor, ó Pai, que ouça a voz dos Teus filhos, que clamam ao Senhor. Ouça, Pai amado, as súplicas deles. Ouça os pedidos de oração deles, que eles pedem a Ti. Tua palavra diz, ó Deus, que tudo aquilo que nós pedirmos crendo no Teu nome, nós receberemos. Tua palavra também diz que nós devemos orar buscando a Tua vontade, buscando aquilo que é do Teu querer. Ensina-nos, ó Deus, a buscar aquilo que o Senhor requer que nós busquemos em Ti. Ensina-nos, ó Deus, a sermos filhos obedientes e verdadeiros, para que o Senhor se agrade de nós em tudo. Glórias ao Teu nome, ó Deus. Vamos louvar ao Senhor nessa noite com uma canção que retrata muitas vezes que nós precisamos abandonar a forma com que nós vivemos e voltar à essência da adoração que nós tínhamos em Deus antes. Recuperar aquele amor, recobrar aquele ânimo. Se você não conhecer essa canção, medite na letra dela, pois ela retrata justamente do retorno à essência da adoração a Deus. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei,
pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Deus requer de nós mais do que meras palavras. Deus requer de nós mais do que meros louvores. Deus requer de nós uma adoração verdadeira que toque o coração de Deus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Nara, nara, lara, 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 lara. A essência és tu. Sabe por que essa canção diz que Cristo é a essência? Eu creio que uma das razões cabíveis para essa explicação é que no Evangelho de João diz que Deus criou todas as coisas por meio da palavra. E sem a palavra, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. E a essência é justamente aquilo que compõe todas as coisas. Nós estamos aqui presentes nessa noite e podemos olhar uns para os outros, mas aquilo que nós vemos uns dos outros é apenas o corpo, é apenas o que está por fora. Mas Deus é aquele que nos enxerga por dentro e por fora. Isso que nós vemos uns dos outros não é a nossa verdadeira essência. A nossa essência está por dentro. A nossa essência é o nosso espírito. A nossa essência é aquilo que nós verdadeiramente somos.
E quando nós dedicamos a nossa essência em adorar a Deus, nós estamos realmente colocando tudo o que nós somos, dedicando tudo aquilo que temos em nós para reconhecer que só Deus é Deus. Por isso que é necessário voltar à essência da adoração, colocar a nossa própria essência para reconhecer que Deus é Deus e engrandecê-lo acima de todas as coisas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Cante novamente. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E sabe o que é melhor disso tudo? Que apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Você pode cantar novamente? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
Aleluia, glórias a Deus. Você que trouxe sua oferta. Ah, o negócio não tá aqui não. Amém, irmãos, boa noite. Podem se assentar. Eu confesso que eu não estava preparada não, mas fui intimada a estar aqui. Nós vamos ter o nosso momento agora de dízimos e ofertas, né? E nós iremos fazer uma oração agora. Vamos consagrar mais uma vez essa igreja ao Senhor. Essa igreja pertence ao Senhor. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos. Eu louvo a Deus porque Deus tem usado vidas e vidas, né? No sentido de fazer essa obra continuar. E se essa obra está aqui, é porque Deus tem intimado você, Deus tem te colocado à frente. Você não tem olhado para os problemas, as dificuldades, você tem olhado para Cristo. E Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Então vamos orar por essa igreja, consagrar este lugar, porque as vidas que aqui estão e as vidas que chegarão, elas são do Senhor Jesus. Amém? Pai de amor, Pai de graça e misericórdia, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, por esta igreja que foi constituída pelo Senhor. Foi o Senhor, ó Pai, que nos chamou para estarmos reunidos em Teu nome, para podermos proclamar o Teu Evangelho, não apenas aqui dentro, mas fora, para que Barrinha reconheça que em nenhum outro há salvação, apenas no Senhor. Eu louvo a Deus pelas vidas, Senhor, que fazem parte aqui, pelos membros, pelos congregados, pelas pessoas, ó Pai, que têm sido usadas pelo Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para que o Evangelho seja proclamado, para que o Evangelho seja estabelecido neste lugar, ó Pai. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar toda sorte de bênçãos, na autoridade do nome do Senhor, sobre a vida dessa igreja, ó Pai, os planos, os projetos que temos colocado diante do Teu altar, a construção, ó Pai, das salinhas, tudo que temos colocado diante do Senhor. Talvez ao olhar com os nossos olhos humanos pareça até impossível, Senhor, mas nós sabemos, nós cremos na Tua palavra que diz que não há nada impossível para o Senhor. E eu louvo a Ti, ó Pai, porque nós cremos, nós estamos aqui colocando a nossa fé em ação. Nós cremos que o melhor o Senhor fará, e nós agora levantamos as nossas mãos, ó Pai, e nós recebemos aquilo que vem do Senhor, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor, e nós já Te louvamos, nós já Te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, para a honra e glória do Teu nome. Estávamos aqui adorando, Senhor, estávamos aqui louvando e declarando que o Senhor é soberano, estávamos aqui dizendo que o Senhor é a essência da nossa adoração. Não queremos perder isso de vista, Senhor. O Senhor é o centro do Evangelho. O Senhor é a essência da nossa adoração. E se queremos alguma coisa neste lugar, ó Pai, queremos para que o Seu nome seja glorificado, ó Pai. Não a nós, mas ao Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo louvor pertence a Ti, Senhor. E se estamos aqui como igreja, Senhor, é para declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, que o Senhor é soberano, que o Senhor merece todo louvor, toda a glória. E queremos que o Seu nome seja exaltado em Barrinha, em todo o Brasil, em todas as nações, pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus, amém. Esse é o momento de dízimos e ofertas, então aqueles que trouxeram podem entregar ao Senhor. Vou cantar um louvor bastante conhecido, que diz que se não for para adorar, para que nascemos? Se não for para servir, por que estamos aqui? E isso é uma realidade em nossas vidas. Quando nós não estamos realmente vivendo aquilo que é do centro da vontade de Deus, não sabemos quem somos e o que estamos aqui para fazer. Mas nós sabemos que nós somos criados para adorar, amém? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não
for para te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Cante com as palmas bem alegres. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Glórias a Deus, aleluia. Pastor Ítalo. Som. Esses dias eu estava vendo uma live, né? Leandro Lima e Augusto Nicodemos. E não sei se os irmãos conhecem. E aí eles abrem para algumas pessoas fazerem perguntas, né? E aí tinha uma mulher lá na Europa fazendo uma pergunta. E a Europa hoje, infelizmente, se tornou um continente pós-cristão, né? Muitas igrejas, avivamentos aconteceram na Europa, se tornaram museus, infelizmente, né? Foram vendidas aí para bares, boates. E ela dizia assim na live, né? Vocês não estão entendendo, não tem igreja aqui para mim ir. Não tem onde eu congregar aqui. Os lugares que tem, infelizmente,
tem se pregado um outro evangelho, né? E aí eles falavam assim: olha, minha irmã, se não tiver igreja aí, começa uma, faz na sua casa, né? Chama mais alguém, seu marido, seu filho, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, já é uma igreja. O que eu quero dizer com isso é que igreja não é a quantidade de pessoas, mas é a intensidade, a motivação com que aquelas que estão presentes adoram ao Senhor. Se estiverem 2 ou 3 reunidos de todo o coração, adorando e glorificando o nome do Senhor, ali Ele estará. Amém? Você que está com a gente aí no Facebook, deixe seu pedido de oração, a sua necessidade. Daqui a pouquinho nós estaremos orando, intercedendo pela vida de vocês também, tá? Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos orar antes disso. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, nós queremos, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse tempo tão precioso de adoração ao Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado por Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinamentos, obrigado, Deus, porque o Senhor, creio, tem edificado a vida desta igreja. Que nessa noite não seja diferente, que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações de uma maneira que haja entendimento, compreensão, que o Teu Espírito possa iluminar as nossas mentes, em nome de Jesus, amém. Amém? Amados, domingo eu trouxe uma palavra sobre Isaías 55 e falava sobre salvação, né? Isaías fazendo um convite à salvação do Senhor. Num dos temas, num dos tópicos da mensagem, nós abordamos no assunto sobre a... Obrigado, Júnior. Sobre a questão da salvação. Se a salvação, uma vez um crente entregou a sua vida a Jesus Cristo, se ele pode perder essa salvação, né? Até brinquei que no estudo que eu tenho feito com os irmãos que vão se batizar em dezembro, eu joguei essas perguntinhas para eles, né, para apimentar, e houve muita discordância entre eles, e no culto domingo aqui não foi diferente, né? Os irmãos estavam virados aqui para frente, mas eu vi toda a igreja, e aí quando eu perguntei, aqueles que acreditavam que perdiam a salvação, teve uma galera que levantou a mão, e aqueles que acreditavam que não perdia a salvação, teve uma outra galera que levantou a mão, né? Então eu pensei, poxa vida, se está havendo dúvida, né, em algo assim tão importante na nossa fé cristã, acho que nós precisamos debater, conversar sobre isso, permitir que a palavra de Deus nos diga, nos fale, né, nos esclareça as nossas dúvidas, tá? Eu queria assim, fosse um bate-papo hoje, que vocês pudessem dar a opinião de vocês, pudessem, se tiver alguma dúvida também, fazer perguntas, né? Se eu não souber, eu vou ter a humildade de dizer, olha, eu não sei, vou buscar informação, né, para poder trazer resposta para os irmãos, mas assim, que seja algo onde nós possamos aqui nessa noite conversarmos, tá bom? Conversarmos. Então, para começar, eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz no domingo, tá? Antes da gente abrir a palavra de Deus e começar a debater. Vocês acham que nós podemos perder a salvação? Acho que eu vou ficar um pouquinho mais perto de vocês hoje. Ai. Caísa, a hora que faltar 10 para as 9, aí você me dá um toque, porque senão vou falar demais aqui. Alguém acha que nós podemos perder a nossa salvação? Sim? Não? Não? Todos acham então que nós não perdemos a salvação. E se acha que não perde, por que acha? Pode falar, Luzia. Sim.
Entendi. Boa colocação. Alguém mais gostaria de pincelar alguma coisa? Jacinta? Só um minutinho só. Vou fazer já que é um bate-papo. Eu penso que a salvação está disponível a todos nós. Do momento em que nós aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós é salvo. Sim. Eu penso também assim, que às vezes a pessoa ainda não foi certamente convertida. Aí é outras, né? Mas você acha então que não perde a salvação? Eu acho que não. Acho que não, né? Alguém mais? Quer falar alguma coisa, Alessandra? Eu acho que perde. Eu acho que perde sim, porque você tem que aceitar, mas você tem que obedecer. E se você conhece a verdade e não segue ela, não tem como você ser salvo. Então você está zombando. Eu acredito nisso, posso estar errado. Sem problemas. Se alguém não quiser falar mais, deixa com o Júnior. Aí se alguém quiser falar, levanta a mão e o Júnior passa o microfone. Tá bom? Bom, eu queria dividir assim o estudo, né? Se a gente não terminar hoje, eu não vou fazer questão da gente correr não, a gente continua na semana que vem, tá? Então primeiro eu quero trazer para vocês uma definição de salvação, o que é salvação segundo a Bíblia. Quero mostrar para vocês também, na palavra, algumas evidências da salvação, né? Depois disso eu quero trazer o que eu defendo, né, que não se perde salvação. Quero trazer alguns versículos que vai trazer um embasamento sobre porque eu creio que não perdemos salvação. Mas também quero trazer alguns versículos que deixam assim uma pulguinha atrás da orelha para a gente. Quando a gente olha, a gente fala assim: poxa pastor, mas se eu não perco salvação, por que esse texto está falando isso? Tem alguns textos na Bíblia que vai deixar a gente assim de cabelo em pé com relação a essa questão, tá? E aí depois eu vou fazer uma conclusão final. Bom, abra comigo lá em Efésios, no capítulo 2, sempre lembrando que se alguém quiser falar alguma coisa, algum comentário, só levantar a mão que o Júnior vai passar o microfone aí, tá? Efésios, capítulo 2, que para mim talvez seja um dos textos mais clássicos com relação à nossa salvação, tá? Efésios 2. Diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência, de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais, né? Aqui ele conta a nossa situação antes de conhecermos a Cristo. Vivíamos mortos nas nossas desobediências, nos nossos muitos pecados. Tínhamos um comandante que não era Jesus Cristo, né? Nós cantamos aqui: o nosso general é Cristo. Nosso general não era Cristo, nosso general era Satanás. Vivíamos segundo, não a vontade do Espírito, como o Júnior estava louvando aqui, mas vivíamos segundo a vontade da nossa carne. E éramos por natureza, por causa da nossa natureza pecaminosa, éramos merecedores da ira, como os demais. Então essa era a nossa condição: morto, escravo do pecado, escravo da nossa carne, e seguíamos as ordens de Satanás, destinado ao inferno. No verso 4 diz: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto,
que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Então nós estávamos mortos, escravos do pecado, servindo a Satanás, éramos merecedores do inferno, mas pelo muito amor com que o Senhor nos amou, Ele nos deu vida novamente com Cristo. Ele nos ressuscitou com Cristo. E aí ele diz: é pela graça que vocês são salvos. Um morto tem alguma atitude? Um morto tem alguma reação para alguma coisa? Morto é morto. Foi o Senhor quem estendeu as mãos. Foi o Senhor quem nos deu vida novamente com Cristo. Foi o Senhor quem nos ressuscitou novamente com Cristo. E aí ele diz algo tremendo. Espiritualmente falando, o Senhor Jesus nos colocou em um lugar de honra. Espiritualmente falando, nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Deus está sentado no teu trono, Deus Pai. Deus Filho está à direita de Deus. E espiritualmente falando, aqueles que foram ressuscitados novamente com Cristo estão assentados junto com Cristo nas regiões celestiais. No verso 1 diz que nós estamos acima de todo principado e potestade. Então olha a nossa condição de morto, ressuscitado, e não somente ressuscitado, assentado novamente juntamente com Cristo nas regiões celestiais. E aí o verso 8 e 9 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Esses dois versículos, irmãos, são chave. Somos salvos pela graça. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, estávamos mortos nas nossas desobediências, nos nossos muitos pecados, fazíamos a vontade da carne, éramos por natureza filhos da ira, o nosso governante era Satanás, éramos escravos. Jesus nos deu vida novamente, não fizemos nada de bom para que Ele nos resgatasse, Ele foi até nós e nos resgatou e nos colocou juntamente com Ele nas regiões celestiais. É um favor imerecido. O que é que a gente merecia? Morte, condenação eterna, mas Ele nos deu graça. Somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus Cristo, tá? Ele diz: isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Salvação não é um resultado das suas boas ações, das suas boas obras. Olha, eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo, por isso eu sou salvo. Domingo eu li um texto aqui de Isaías 64, verso 6, que diz que as nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundícia. Ou seja, por mais direitinho que eu possa tentar andar, por mais certinho que eu possa tentar andar, as minhas boas ações não podem me garantir a salvação. Apenas a graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Júnior, pode falar. É interessante uma outra coisa na Bíblia que também concorda com isso. É um outro efeito, eu creio, né? Da graça de Deus também. Que é um texto que está em Romanos 4. Que fala, Romanos 4, 6, que fala assim:
Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. E uma das obras da salvação é quando você tem os pecados perdoados por Deus. E refletindo sobre isso, a gente pensa: como a gente pode fazer Deus perdoar os nossos pecados? Se não fosse através do perdão liberado de Deus, como seríamos salvos? Sim. É interessante isso também, porque é uma outra coisa que reforça que é a graça de Deus que faz com que a gente seja salvo, porque se não fosse por meio do perdão, não haveria salvação. Estávamos mortos. Por mais que, tipo assim, as pessoas pudessem até alegar, mas agora eu vou fazer o que é certo diante de Deus. Mas se não houvesse perdão, nada adiantaria. Tem uma perguntinha chave que a gente faz nos evangelismos, que eu já falei aqui na igreja, né? E as pessoas caem nisso porque elas acreditam nisso. Se você estivesse diante de Jesus agora e ele perguntasse: Jacinta, por que devo deixá-la entrar no céu? Qual seria a sua resposta? As pessoas respondem: porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não faço mal para ninguém, eu até ajudo o próximo, de vez em quando eu entrego umas cestas básicas. Pode falar, Alessandra. Tem aquele versículo que eu não sei onde está lá, que eu não sei o endereço, que fala é Tiago 2. Que a fé sem as obras... Então me explica aí que eu não entendi. Nós vamos entrar lá, é o próximo ponto da mensagem, tá? Se a gente ler o versículo... É que a Alessandra já está adiantando o tema aí. Mas se a gente ler o próximo versículo de Efésios 2, 10, isso vai ficar muito claro, né? Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, olha só, a fim de realizar as boas obras que de antemão Ele planejou para nós. Então, Alessandra, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, mas criados em Cristo Jesus para realizar as boas obras, a fim de realizar as boas obras, tá? Antes da gente passar para o ponto que a Alessandra tocou sobre as evidências da salvação, eu queria bater mais uma vez no martelo ainda da graça e da fé com relação à salvação. Um outro texto muito claro sobre o ato da salvação é João capítulo 3, tá? Que os irmãos assim já devem conhecer de cor e salteado. Jesus conversando com Nicodemos, né? Nicodemos aborda Jesus de noite, talvez ali envergonhado por ser ele um mestre religioso, né? Com medo talvez dos outros religiosos, seus companheiros. Ele começa a dizer: olha Jesus, eu sei que Deus enviou o Senhor para nos ensinar, né, sobre o reino dos céus, porque os sinais que o Senhor faz atestam que realmente o Senhor é um enviado. E aí Jesus já pega e dá na lata dele, no verso de número 3. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito, que Espírito é esse? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Vocês que foram mães, vocês geraram uma vida natural, uma vida física, mas o Espírito Santo de Deus é quem gera uma vida espiritual.
Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Você quer ver só? A Luzia tocou num ponto muito interessante no início aí das perguntas, né? Ela disse assim: creio que não perde, porque na realidade muitas pessoas que estão dentro das igrejas estão vivendo uma fé apenas superficial, nominal, não se converteram de fato. Não é isso, Luzia? Foram essas as suas palavras. Então a pergunta que eu faço, e eu fiz isso aqui para as pessoas que eu estou fazendo o batismo, e aqui eu quero só provocar uma reflexão na tua vida, não precisa me responder, guarda para você. Quando foi que você nasceu espiritualmente? Quando foi que aconteceu isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos? O seu nascimento espiritual. Às vezes eu pergunto isso nos discipulados para batismo. Algumas pessoas me falam isso claramente. Outras pessoas têm uma dificuldade muito grande de me dizer qual foi o momento em que elas nasceram de novo. Talvez tudo aquilo que a gente vai discutir aqui na frente sobre perder ou não salvação tem a ver com essa raiz do problema aqui. Eu me lembro daquele dia que nós estávamos pregando sobre orar unanimemente, todos juntos por um só propósito. E aí eu disse assim: o que é que nós poderíamos orar juntos num só propósito? Eu lembro do pedido da irmã Jacinta. Você lembra qual foi o seu pedido? Para que haja conversão genuína. Talvez o que mais tem faltado hoje em dia dentro das igrejas é isso: conversão genuína, novo nascimento, nascimento do Espírito. Muitas pessoas estão dentro das igrejas. Uma vez eu fiz um TCC na minha formatura para teologia, e eu li uma frase que eu nunca mais esqueci. O autor dizia assim: estar dentro da igreja do Deus vivo pode se tornar o lugar mais perigoso para o homem. Porque à medida que nós nos acostumamos a estar dentro da igreja, naturalmente passamos a acreditar que somos salvos. Tratamos as pessoas que estão dentro da igreja como se fossem salvas. Isso muitas vezes inibe uma falta de reflexão. Quando foi o seu novo nascimento? Quando foi que você verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus? Quando foi que você nasceu do Espírito? Muitos têm, pode falar, Jacim, passa o microfone para ela. Muitos têm dificuldade de relatar esse momento. Pode falar, Jacim. É muito interessante isso que o senhor está falando, que naquele texto que os dois discípulos estão indo para Emaús, Jesus chega para eles e fala assim: o que vocês estão conversando? Com a delicadeza, né? E com aquele andar de Jesus, o caminhar de Jesus com eles. Tira a máscara, senão a gente não... Eu esqueço. Entende? O caminhar de Jesus com eles, conforme eles vão caminhando, o Senhor Jesus, eles falam para Jesus: vamos mais adiante. Aquilo para mim foi uma das coisas mais maravilhosas que eu li e assim, entrou no meu coração. Aí quando Jesus parte o pão, aí Jesus desaparece da presença deles, ele fala assim um para o outro: não nos ardia o nosso coração no caminho? Sim. É isso, é arder o coração pela presença de Jesus. Amém. Em 2008, o pastor me convidou para fazer um curso de batismo, e ele era grandão. Eu olhei para cima assim e falei para ele: mas eu não vou batizar. Os dois que estavam comigo não batizou. Fez o curso, foi embora, e no sábado eu me senti como se eu estivesse num quarto encantoada. Glória a Deus.
Talvez tenha sido o seu novo nascimento. Eu sinto que foi ali. Talvez tenha sido o seu novo nascimento. Que foi eu nasci espiritualmente em cima de uma cama de um quarto de hotel em Campos do Jordão em maio de 2009. Não tinha pisado em igreja evangélica. Tinha sim na minha infância frequentado a congregação cristã, mas eu não tinha referência de igreja evangélica. Eu não sabia o que era aceitar Jesus, mas eu estava ouvindo o evangelho. Ali eu nasci de novo, quando estava ouvindo um testemunho na televisão, né? Voltei para casa com a minha mente completamente transformada. Cada um deve identificar. Cada um deve identificar quando foi o seu novo nascimento, esse nascimento do Espírito, tá? Isso realmente é o início da nossa vida cristã, um novo nascimento. E aí Jesus, no mesmo João no capítulo 3, ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo, versículo que todo mundo conhece, que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu vou pegar Efésios 2 e dizer: somos salvos pela graça, por meio da fé, exclusivamente. Salvos pela graça, é um presente, não merecíamos, estávamos mortos, Jesus nos deu vida novamente, nos colocou nas regiões celestiais, somos salvos por meio da fé. João 3 ele está dizendo: é necessário nascer de novo. O Espírito é quem dá a luz a uma vida espiritual. A obra de novo nascimento é do Espírito Santo, não é do homem, é do Espírito Santo. E aí Jesus diz: quem crer em mim tem a vida eterna. Ou seja, também Jesus reitera: salvos pela fé. Aí eu entro no questionamento da Alessandra: pastor, então é somente a fé? Se o pastor fizer um apelo no culto aqui domingo e dizer: quem deseja entregar a sua vida a Jesus, aceitar a Jesus, repita as palavras comigo, e aquela pessoa repete, declarando que Jesus é o seu Senhor, declarando que Jesus é o seu Salvador. E às vezes nós dizemos até assim: escreva o meu nome no livro da vida. Nós carregamos essa cultura com a gente, não só nas igrejas batistas, em todas as igrejas, ao longo dos anos. Pastor, quer dizer então que quando eu fizer isso, pode ser que eu não seja salvo? Não estou dizendo isso. Existem pessoas que quando fazem esta oração, naquele exato momento são salvas. Mas existem pessoas que simplesmente repetem a oração, e naquele momento não são salvas, ainda que tenham feito essa oração. Para embasar isso que eu estou dizendo, eu quero pensar com você, a reflexão que a Alessandra trouxe, que a fé por si só, ela é morta. A salvação, quando acontece na vida de alguém, ela traz evidências. Eu faço questão de trazer isso, amados, porque infelizmente hoje em dia a gente está vendo aí um evangelho onde Jesus está de óculos de sol, de bermudão, de tatuagem, amigo de todo mundo, sai com todo mundo, está na balada com todo mundo, e Jesus ama todo mundo. Que coisa linda, tchutchuquinho do papai. O que a gente tem visto hoje em dia, desculpe a minha sinceridade, mas é isso. Banalizado, completamente banalizado. A impressão que dá é que justamente é isso, é dizer: eu amo a Deus e só, eu creio em Jesus. A fé, quando realmente ela acontece, o novo nascimento que Jesus estava dizendo para Nicodemos, quando ele realmente acontece, não é algo apenas da boca para fora. Essa salvação, ela traz evidências. E a primeira coisa é exatamente isso que a Alessandra falou: a prática de boas obras. Ninguém que recebe o Espírito Santo de Deus deixa de colocar em prática boas obras. Vamos virar lá em Tiago, no capítulo 2, que é um texto clássico que fala sobre isso.
Tiago capítulo 2, a partir do verso de número 14. Ele diz assim: olha, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstraram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem: até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus, muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? E aí eu gosto desse verso 22. Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. A fé e as obras, elas atuam juntas. Não pode alguém dizer: eu tenho fé, mas não tem obras. Fé morta. No último verso diz que, da mesma forma que um corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras, ela está morta. Então, se a gente pensar sobre uma reflexão nos dias de hoje, será que a gente tem visto isso nos dias de hoje? Fé em ação. Igreja é uma frase já feita, né, mas é verdadeira. Igreja não é monumento. Igreja, ela é movimento. Lá, quando a gente olha para a igreja primitiva, eles não tinham templos suntuosos, mas eles tinham muita ação. Eles eram chamados de cristãos, porque as pessoas viam nele as ações, as atitudes. Pode falar, Luzia. Sempre aprendi nas escolas bíblicas que cristão são pequenos cristos, né? Então, e Cristo veio ao mundo e Ele mesmo fala, né, que Ele veio para servir. E hoje em dia os cristãos são ensinados que eles devem ser servidos, inclusive por Deus. Eu determino, né, e nós sabemos que isso, para Deus, né, é até uma injustiça nossa, fazer de Deus o nosso escravo, quando nós somos servos dele. Exato. Nós não devemos determinar nada, né? E hoje as pessoas são ensinadas a determinar que Deus faça isso ou faça aquilo. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas dentro da igreja que não têm o conhecimento real das Escrituras. Sim. E fazem prodígios, maravilhas, mas sem uma transformação de vida. Virou um balcão de negócios. Infelizmente. Balcão de negócios, né? Mas para a gente refletir sobre a nossa fé, será que a gente tem colocado ela em ação? Mas aí eu te pergunto, né? Ele falou aqui sobre fé e obras. É possível ter uma vida carregada de boas obras e não ter fé? É muito possível.
É muito possível ser alguém que faça o bem. É muito possível alguém que ajuda demais as pessoas, que criam institutos, lares de idosos, de crianças, e que façam, todavia, mesmo que possa falar, não creem de fato em Jesus. Sabe por quê? Porque existe uma outra evidência de alguém que é salvo. E a palavra de Deus vai andar sempre com essas duas evidências. É salvo, boas obras. Mas a outra perna dessa evidência, alguém gostaria de chutar o que seria? O próprio Tiago fala, hein? Já dei uma dica aqui. Somos salvos pela fé. Evidência, boas obras. Qual seria a outra evidência de alguém que é salvo? Seria obediência a Cristo. Obediência a Cristo, transformação de vida. Vocês lembram o que Tiago fala no capítulo 1, no verso 27? Que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nos seus dias maus. E visitar os órfãos e as viúvas eu colocaria aqui como boas obras. E aí ele diz: manter-se incontaminado com este mundo. A outra perna dessa evidência é santificação, arrependimento. O mesmo Jesus que chegava para a prostituta e dizia assim: boas obras, né? Eu também não te acuso. Era o mesmo Jesus que dizia para ela: vai e não peques mais. Ou seja, se arrependa dos seus pecados. Gente, é aqui que infelizmente as coisas estão banalizadas nos dias de hoje. Porque a mensagem de arrependimento não é uma mensagem agradável de jeito nenhum. Imagina esses cantores gospels, que são amigos das celebridades, dos cantores seculares. Se eles chegassem aí para os bambambãs aí seculares do mundo e dissessem para eles: olha, Jesus ama vocês, eu amo vocês, mas pelo amor de Deus, se arrependa dos seus pecados, para de cantar essa porcaria que vocês estão cantando, e estão levando um monte de gente a adorar Satanás com essas músicas, e se converta a Jesus, canta para Jesus. Você acha que esses caras seriam amigos deles? Você acha que esses caras iam jantar na casa deles? Eu citei aqui na igreja esses dias que o Fernandinho postou um vídeo aí, deu uma polêmica no meio gospel, rasgando o verbo, dizendo assim: gente, as pessoas estão andando hoje com pessoas que Jesus não andava lá atrás. Elias, ele confrontava os profetas de Baal e ele começou a descascar. Esses cantores gospels que estão fazendo feat, né, Caísa, que falam, eu nem sei o que é feat. O que é feat? Parceria, né? Eles se juntam para cantar músicas para Deus. Ai, que coisa linda! E tem uma aí que saiu do meio gospel, agora ela é uma cantora, como é que chama? Ela canta o quê? Sei lá o que ela canta. Pop, cantora pop. Ai, meu Deus, que lindo, maravilhoso. Ela está se infiltrando lá no mundo, ela está... Gente do céu! Nós precisamos amar as pessoas, mas a melhor forma de amar as pessoas é falar para elas a verdade, é falar sobre um Cristo que nos exige arrependimento, mudança de vida. Jesus, se você for lá em Mateus no capítulo 9, Jesus, ele primeiro chama Levi, que é Mateus, que era um cobrador de impostos, tinha uma fama de ladrão. Em seguida você vê Levi chamando os amigos dele, também cobrador de impostos, e Jesus na casa deles, comendo pizza com eles, mas pregando o evangelho para eles. Eles precisam se arrepender, porque o reino dos céus é chegado. Alessandra, depois Caísa, pode falar. Me faça entender. Vamos lá. Eu aceitei Jesus, eu faço parte de uma igreja, eu tenho a fé, eu tenho as obras,
e eu tenho um lugar que vende bebida alcoólica. Onde eu vou? Ô, Alessa, quer deixar isso pro final? Não, é só por causa do mundo artístico aí, porque eu penso assim, o que contamina ele eu sei, né? Não assentar na roda dos escarnecedores. Beleza, eu entendo, tá lá, tá explicando, tá te falando, ó, não vai. Mas, por exemplo, esses amigos lá que cantam músicas mundanas, eles têm os gospels, esses cantores, eles têm mesmo essa obrigação de tipo chamar a atenção e falar, ó. Eu acho que não chama, porque se chamasse talvez eles não estariam juntos. Eu acho que eles contam uma meia-verdade. Qual é a meia-verdade? Jesus te ama, eu te amo, nós somos amiguinhos, tudo é lindo e maravilhoso. Mas se eu estou cantando uma música que é assim, olha, rebola aqui, dança ali e trai o marido aqui, porque as músicas hoje são só assim, né? Se eu sou um cristão e sou amigo daquela pessoa e quero ver ela bem, o que é que eu vou dizer? Cara, não é legal isso que você está cantando. A tua música, infelizmente, está doutrinando as crianças. A tua música, infelizmente, está incentivando a traição entre os casais. A tua música, infelizmente, está destruindo famílias. Então não é legal o que você está cantando. Mas o que acontece hoje, as pessoas querem estar bem, elas não querem se indispor umas com as outras. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Gente, de maneira nenhuma eu estou dizendo aqui para que nós não estejamos no meio das pessoas. É impossível que nós não estejamos no meio delas. Aliás, nós precisamos estar no meio delas, porque o sal aqui no saleiro não faz diferença. O sal é para salgar lá fora, mas nós precisamos ser verdadeiros. Pregar um evangelho completo, não um meio evangelho, não apenas um Jesus te ama e eu também quero ser seu amigo. Um Jesus te ama, eu também quero ser seu amigo, mas a Bíblia diz isso: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Caísa? Complementando o que você falou, né? Esse evangelho que é pregado hoje, ele amacia o ego. É como se você visse as pessoas indo para o precipício, mas ao invés de você direcionar elas para não irem para o precipício, você está amaciando. Ah, Jesus te ama, está indo lá. Não, Jesus te ama, você é especial, você é uma joia rara. E fica nessa e deixa a pessoa ir para o precipício, né? E hoje eu estava vendo uma palavra, né, dura, difícil, que hoje é muito pouco pregada, é João Batista. João Batista, ele confrontou Herodes. Herodes tinha tomado para si a mulher do seu irmão. O que ele poderia ter feito? Herodes, né, um rei, vou ficar na minha. Não, ele confrontou o pecado. E isso foi até as últimas consequências. Ele acabou sendo enforcado. Por quê? Porque ele não consentiu com o pecado. Então hoje nós vemos um monte de pessoas legais na selfie, né, no Instagram, olha que legal, sou amigo de jogador, sou amigo disso, aquilo, outro, mas na hora de pregar o evangelho e confrontar o pecado, elas acabam se esquivando. E o pecado de você da omissão também é pecado. Ótimo. Se a gente olha para o ministério de João Batista, Mateus capítulo 3, no verso 2, a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Mateus, no capítulo 4, no verso 17, diz a Escritura que Jesus também começou a pregar e a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista ainda era um pouquinho mais duro, dizendo, olha, porque tinha uma galerinha que estava vindo se batizar, para fugir da ira vindoura. Eles diziam, olha, nós também somos filhos de Abraão. E João Batista dizia para eles, olha, arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A Bíblia diz que quando as pessoas iam se batizar no Rio Jordão com João Batista, elas se batizavam confessando ali os seus pecados. Imagina isso, gente. Imagina se a gente fosse colocar isso na igreja evangélica dos dias de hoje. Você quer se batizar assim? Antes do seu batismo, começa a confessar os seus pecados. Meu Deus!
arrependimento. Pode falar, Luzia. Ele fala realmente, né? E já faz um tempo que ele postou. Ele diz assim, ó: o que me preocupa mais não são os ateus. O que me preocupa é a quantidade de brasileiros que dizem crer em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Exatamente Augusto Nicodemos. Exatamente isso que a gente está falando. Alessandro, foi muito boa a sua palavra no sentido de questionar isso. Então, só a fé? Para salvação, sim. Salvos pela graça, única e exclusivamente por meio da fé. Mas essa fé deve ser uma fé salvadora. Essa fé, quando ela realmente acontece, quando esse novo nascimento acontece, ele será acompanhado de boas obras e de arrependimento, de santificação. Gente, com Jesus não tem negócio. Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer assim, olha, nem todo aquele que me... Essa palavra é para crente. Essa palavra é para nós, não é para as pessoas lá fora não. Ele diz assim, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres e maravilhas. Apartai-vos de mim, porque eu nem vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que foi isso? Uma fé. As pessoas criam? Lógico, elas criam, elas falavam, elas curavam em nome de Jesus, elas diziam Senhor, Senhor, mas não havia arrependimento. Essa fé não evidenciava realmente conversão genuína, salvação. Era uma fé da boca para fora, tá? Bom, que horas são, Caísa? 8:50? Tá, então eu vou encerrar aqui. Na semana que vem a gente vai continuar. E aí eu quero trazer assim alguns textos preciosos sobre porque nós não perdemos salvação, tá? Júnior, pode falar. Eu sempre compartilhei desse pensamento também, que a salvação de Deus, ela através da graça, ela é como se fosse um ultimato, não tem como dizer que você pode ser salvo por outro modo. Mas aí, a salvação vindo pela graça de Deus, eu tenho uma dúvida que é baseada num texto que a gente lê lá em Romanos 9. Eu gostaria de saber se o pastor podia trazer uma resposta referente a isso. Você vai entrar na eleição e predestinação. Isso. Ai. A gente tem que marcar uma quarta-feira só para falar disso. E talvez não é só uma quarta, talvez... então deixa quieto essa pergunta para lá. Né? Mas é uma dúvida... O que eu posso dizer é que ele é o oleiro, nós somos o barro. O barro não pode dizer ao oleiro o que fazer, tá? Mas ele é muito gostoso esse texto, mas a gente vai aprofundar nele tá? Alguém mais? Jacinta? Um dia eu quero que o senhor me explique sobre aquela palavra que fala que Jesus nos predestinou. Exatamente, é esse mesmo assunto aí, ó. Esse mesmo tema. E eu gostaria de falar, até anotei aqui, ó, que é assim, ó, a misericórdia do Senhor Jesus impede a pessoa de ter o que merece, e a graça lhe dá o que não merece. Sim. Por isso que a graça do Senhor é imerecida. Amém. Amém? Amém. Glórias a Deus. Luzia? Santificação. A conversão é imediato. E a santificação é um
processo que a gente só vai alcançar a hora que estiver junto com Deus Pai. Amém. Porque aqui na vida nós vamos cada dia procurar ser melhores. Amém. Mas a palavra de Deus diz que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer, mas é devido também a esse texto que nós lemos, que todas as nossas obras para Deus são trapo de imundície. Romanos 3:23. Todos pecaram E destituídos estão. foram da glória de Deus. Então, é se converter. Eu sou um pecador, eu preciso de arrependimento, e o único que pode perdoar os nossos pecados é Jesus, não tem outro. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Né? E todo dia buscar se santificar um pouco mais. Amém. Amém? Vamos orar, amados, para que Deus continue falando no nosso coração. Antes da gente orar, alguém aqui tem algum pedido de oração que gostaria de apresentar diante do Senhor? Alguém tem algum pedido de oração? A Helena. Tá. Alguém mais? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Olha só. Glória a Deus. Amém. Alguém mais? Um pedido? Amém. Não é só você não. A gente às vezes peca pela omissão, viu, Alessandro? Viu? Reconhecer já é uma boa iniciativa. Alguém mais? Pedido de oração? Irmãos, eu queria pedir oração pelo trabalho que eu tenho feito ali com os policiais, tá? Estejam orando pela minha vida, nesse sentido também. Quero pedir oração pela continuidade da nossa construção. Nós programamos agora para o próximo dia 13 de novembro uma feijoada e um bazar. Vai acontecer tudo no mesmo dia, tá? Bazar aqui na igreja, feijoada ali atrás. Depois até quero conversar com a Alessandra para a gente ver o negócio dos valezinhos. Acho que não. Lê. Tá, aí a gente conversa depois certinho, tá? E aí, para a gente já poder ir vendendo, né, esses vales aí. O forro custa R$4.000, mas a gente vai fazer ele, né? O forro, corrimão, e vamos terminar a escada também, em nome de Jesus. Legal. Sim, sim, sim. Por isso eu também quero conversar com o Alex, depois do culto, Alex, indo embora, para a gente ver o que vai precisar de material ali para a gente finalizar aquela escada, tá? Então quero colocar a questão da construção também diante do Senhor, tá? Estou vendo aqui um pedido de oração da irmã Nilza. Ela pede pela Estelinha, né? É uma prima que vai passar por cirurgia amanhã, né? Que Deus possa abençoar a vida dela. Deixa eu ver se tem mais alguém. Acho que é isso. Alguém mais? Algum pedido de oração? Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Deus, nós queremos, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse tempo precioso,
onde fomos expostos, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. É um tema talvez um pouco polêmico, mas tão gostoso de nós meditarmos, de estudarmos. Oramos para que o Teu Espírito continue conduzindo essas reuniões de quarta-feira, onde nós possamos realmente nos debruçarmos diante da Tua palavra e permitir que a Tua palavra fale aos nossos corações, ó Deus. Amado Espírito Santo de Deus, nos ajuda realmente a viver essa fé que é evidenciada por boas obras, por arrependimento, santificação, uma fé realmente genuína, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero apresentar cada necessidade, cada pedido de oração, pessoas que se encontram enfermas, como foram apresentadas aqui, ó Deus, ali os parentes do Fabiano também, a vida da Laninha, a vida da Helena, Senhor, ó amado Espírito Santo de Deus, a vida da Alessandra, sua família, sua casa, a vida dela, ó Deus, colocamos diante do Senhor também a vida da Estelinha, que irá passar por uma cirurgia amanhã, que o Senhor esteja à frente, operando na vida dela e realizando o Teu milagre em nome de Jesus. Pai, colocamos o trabalho ali com os policiais, pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Colocamos os projetos da nossa igreja, ó Deus, a continuidade dessa construção, algo que o Senhor colocou no coração desta igreja. Abre portas, envie todos os recursos que precisamos, ó Pai. Nos dê a direção, ó Pai, em o nome de Jesus. Obrigado, Deus, nós Te agradecemos por essa noite, agradecemos por esse dia, que o Senhor nos conduza nessa semana e nos dê uma semana abençoada na Tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, irmãos, cada um de vocês, em nome de Jesus.